eu vos digo. Mas seria legal que vocês lessem em casa, tá? E aqui ele inicia esse capítulo falando da pureza inseparável, da simplicidade, da humildade. O que é essa pureza? O que é simplicidade e humildade? Como é que será que nós estamos nessa situação? Que a gente confunde muita coisa. Ser simples, a gente acha que é uma pessoa que não tem as coisas, ser humilde é uma pessoa que não tem as coisas. Será que é isso mesmo? Não. Muitas vezes eu já falei aqui, simplicidade e humildade não é o valor que tem na carteira, é o espírito de cada um. Tem pessoas que muitas vezes não têm as coisas e são bastante arrogantes, são bastante difíceis. Então, é complicado. E tem pessoas que têm muito e é de uma simplicidade, você nem imagina o que aquela pessoa tem. Você nem sonha o que ela possui. Porque ela não tem apego assim, a essas coisas, a tanta vaidade, a tanto luxo. E muitas vezes é uma pessoa de posse. Então, é muito relativo. Então, o que acontece? Nós não estamos aqui para tratar de nível social, coisa parecida, porque sempre que eu falo aqui, eu gosto de falar de pessoa. Eu acho que isso independe de nível social, de qualquer coisa. É pessoa. Como é essa pessoa? Independente de raça, de crédito, pessoa. Quem é essa pessoa? Então, o que acontece? Uma coisa que a gente tem que procurar trabalhar dentro de nós é a simplicidade e humildade. O que é isso? Você não precisa se desprender de tudo, ficar só com a roupa do corpo para mostrar que você é humilde. Não é isso, mas não ter apego excessivo a bens materiais. Que tem gente que às vezes não tem nem condições financeiras e cisma que quer uma televisão, aquelas chiques, bonitas, caras, se atola de dívida porque se enfia na cabeça que precisa daquilo. Não é assim as coisas. Se você tiver uma mais simples, é para você assistir o que você gosta da mesma forma. Então é não ficar se apegando a essas coisas e ficar se revoltando que o outro tem e eu não tenho, porque eu quero aquele carro lá, mas aquele carro custa 250 mil, eu não tenho esse dinheiro. Mas tem pessoa, o que ela faz?
para ela mostrar para os outros que ela pode, que ela se mete em dívida até a cabeça e compra um carro daquele. Eu acho que vocês já se depararam com pessoas assim ou conhecem essa situação que eu estou falando para vocês. Então, essa simplicidade e humildade seria esse desapego dessas coisas. Ter mais gratidão ao que tem, não ter que se prender tanto a essas coisas dessa forma, nesse mundo que a gente vive, que a gente vive num mundo que passam para a gente, nós somos bombardeados o tempo inteiro por coisas fúteis, que a gente não tem tanta necessidade assim, mas eles incutem nas nossas cabeças que nós devemos comprar e temos que ter, e aí é o que acontece. E as pessoas que, vamos dizer assim, são menos simples e menos humildes, elas caem fácil nesse tipo de situação. Então, se desprendendo mais disso, caminhando com mais calma, não se cobrar tanto, tem o que pode ter, agradece a Deus e vida que segue, vamos em frente. E aí também, nesse capítulo que a gente está vendo aqui, tem várias situações em que o Cristo, ele compara essa pureza da alma das pessoas a crianças, né? Então, o que é ser puro? O que é ser puro na ideia de vocês? Que quando a gente fala pureza de alma, o que vem na cabeça de vocês? Que tipo de pessoa? Você fala uma pessoa pura, o que seria? O que vocês acham? Pessoa boa, uma pessoa que pratica o bem, né? Pelo menos se esforça, porque aqui, como eu falo, ninguém aqui é perfeito. Nós estamos tentando melhorar. Nós e vocês. Estamos todos no mesmo barco. Então a gente está tentando melhorar. E Jesus compara essa pureza do espírito a crianças. Porque a criança, ela na sua apresentação, na sua imagem, ela representa a pureza. Porque aquele espírito que vai vir, que vai aflorar, ele não aflorou ainda. O que é isso que eu estou falando? O que será que é isso que eu estou falando das crianças? Assim, até uns 7 anos, as crianças estão ainda numa fase de pureza. Elas ainda têm muita ligação com o plano espiritual. Muitas crianças veem espíritos nessa idade, muito bem. Então, o que acontece? Eles ainda são puros. O nenê, quando nasce, é lindo, né? A criança, aquela coisa toda. Isso é uma imagem linda. Então, Jesus se apegou a isso para passar para as pessoas, quando ele falava de pureza do espírito, que era como as crianças. Só que assim, não é o que eu vou falar agora que é chato, continua-se com essa ideia sim. Só que a gente tem que ter também a consciência de que a criança é um espírito que reencarnou, certo? Se é um espírito que reencarnou no planeta Terra, é porque tem débitos, na grande maioria, assim como nós todos aqui. E aquele espírito que está ali, ele vai aflorar, ele vai mostrar quem ele é na adolescência. Por isso que a adolescência é o período mais complicado que a gente tem com a juventude, com as pessoas. Por quê? Porque ele era tão bonzinho quando ele era pequenininho, olha agora, né? Que as mães ficam com os cabelos em pé. O que será que aconteceu? É que aquilo estava encoberto naquela pureza que Jesus falou, né? E alguns que são mais rebeldes, eles afloram, todos vão aflorar, mas os mais rebeldes que deixam os pais chateados, por essas razões também, né? Quando a criança passa por essa fase, ele não tem aquela rebeldia, é normal. Tranquilo. Porque ele já é um espírito muito antigo. Sim, os mais tranquilos, eles já são mais antigos, já são mais evoluídos.
Vocês, a gente se depara com alguns mais rebeldes, mas nós também temos muitos jovens bastante amadurecidos. Vocês já perceberam isso? Nossa, tem jovens que têm aí 15, 16, 17 anos. Eu sou professora, dou aula no ensino médio, inclusive. Eu tenho alunos que têm 15 anos, 16, mas tem uma maturidade, a gente conversa de igual para igual. Cabeça boa mesmo, sabe? Maturidade, mais maduros que outros que são outras pessoas muito mais velhas. Até dos pais. E às vezes até mais maduros que os pais. Por incrível que pareça, é verdade. Às vezes mais maduros do que os pais. Então, a gente tem esse outro lado também. Então, isso que você falou foi uma colocação muito importante, que realmente é. Como vêm os espíritos mais necessitados, vêm aqueles também bastante evoluídos, com uma cabeça muito boa e que o planeta está precisando de ajuda, né? Que venha bastante. Que venha bastante. Nós estamos precisando muito dessa turminha aí chegar de uma forma melhor. Então, assim, para uma mãe, no âmbito normal e geral, a criança é sempre um anjinho, é sempre um anjo e tal. Então, esse estado de bebê e criancinha dá ao espírito uma nova oportunidade, que foi o que a gente comentou agora. Isso aqui está no Evangelho que eu falei para vocês, né? Aí, o que acontece? Quando nascem os nenês, as mães devem recebê-los com muito carinho. Que foi enviado para a pessoa determinada que teria uma missão a cumprir com aquele espírito, não é verdade? Então, é muito importante que haja uma boa relação. Por quê? Porque muitas vezes, esses espíritos que reencarnam como nossos filhos, que estão nas nossas famílias, às vezes são nossos grandes amigos, ou podem também ser nossos grandes inimigos. Então, imagine uma mãe que recebeu um grande inimigo para ela amamentar, cuidar dele. Olha a necessidade de não saber quem foi em encarnações passadas. É muito sério isso. Se uma mãe muitas vezes soubesse que aquele filho foi alguém que matou alguém da sua família, que fez um mal enorme para ela, como é que você acha que seria a reação dessa mãe na hora ela ia rejeitar mesmo também? Então você veja como a espiritualidade é muito sábia e bloqueia na hora da gente saber as coisas que nós não devemos saber. Nós não podemos saber. Eu acho isso muito importante. Inclusive para nós mesmos. Às vezes tem pessoas que fazem regressão e procuram saber quem é, não sei o quê. É complicado, porque às vezes nós não estamos preparados para ouvir quem realmente você foi, ou quem eu fui. Será que a gente está preparado? Que a gente acha que a gente foi legal, ai que bom, a gente foi legal, ai eu sou tão boazinha, né? A hora que vai puxar o prontuário que está lá, o prontuário, a ficha, o negócio complicado. E aí, às vezes, a gente não está preparado para ouvir quem eu fui, o que eu já fiz. Porque se a gente está aqui, nessa luta que todos nós estamos, não é só vocês, é também uma luta, enfrentando muitas vezes obsessores dentro de casa, tantas coisas. Será que realmente a gente foi bonzinho? Provavelmente. Essa parte de regressão, eu sou muito a favor, porque aí você sabe, eu fiz essa maldade, eu fiz isso. Vai fazer um mal. E você vai pensar, não fez não, vou tentar melhorar, porque eu fiz assim. Então você tem que melhorar normal, né? Sem saber. É o ideal, realmente o ideal é esse, é você melhorar e conviver com as pessoas, porque normalmente as pessoas que estão no nosso núcleo
São o núcleo que eu falo de convivência, né? As pessoas que a gente convive, normalmente são pessoas que a gente já teve ligação no passado, que estão junto agora aqui, né? Nós estamos aqui, convivendo, e nós temos ligações. Então, essa parte é muito séria. E outra, né? Eu errei, eu não sei o que eu fiz, aquela cortina lá para trás, da minha história. Eu só estou vendo a cortina para frente, a cortina para trás, essa minha história. Tá? Eu tenho que mudar, eu estou aqui para isso. Será que aquilo que você falou, será que vai mudar muito eu saber? Ou vai confundir mais? Tem pessoas que entram em conflito muito grande por isso, porque ela não está preparada para ouvir. Ainda se é uma pessoa que está preparada para ouvir, ok. E tem pessoas que sabem o que foi, porque quem às vezes tem maturidade e tem a permissão, eles mostram algum flash, tá? Mostra alguma coisa. Mas mesmo assim é difícil, sabe? É muito difícil, é uma coisa muito complicada. Então eu acho que a gente tem que parar com isso e pensar no agora. Erramos, todos erramos, com certeza, né? Todos erramos. Então agora vamos consertar do agora para frente. Porque a gente não pode também se apegar ao passado. Passou. O importante do que é? Começar daqui para frente uma nova vida, uma nova história, procurar ser melhor, ser mais feliz e fazer outras pessoas mais felizes também. Eu acho que o objetivo é esse, né? E independe de religião, não importa, né? Porque também não adianta ficar lendo livros espíritas, eu faço isso, faço aquilo e eu não melhoro como pessoa. Então eu tenho que, o objetivo maior é eu melhorar, seja em que religião as pessoas estiverem. A religião verdadeira é aquela que modifica o ser humano, que torna ele uma pessoa melhor. Essa é a verdadeira religião, né? Então isso é muito importante. O contato com o Evangelho, como eu falei para vocês, deem uma lida no Evangelho, nisso que nós estamos conversando aqui é importante, porque uma outra coisa importantíssima, nós sempre colocarmos o Evangelho na nossa vida no dia a dia. E não é fácil, não é. A gente fala, tá bom, vamos no Evangelho, ler e pôr em prática. Tem gente que sabe salmos de cor, de trás para frente para trás, sabe tudo. Só que não põe em prática. Na hora da prática, a coisa fica difícil. Vocês vejam, já falei aqui em outras vezes, nos 10 mandamentos de Moisés, né, que ele escreveu como um enviado de Deus, o que acontece? Nós não saímos do primeiro mandamento, amar o seu próximo como a ti mesmo, nós não conseguimos esse. O não roubarás e não matarás, esqueceram. Está tendo guerra ainda. Quando começaram essas guerras, eu falei, nossa, voltamos à Idade Média. Plena Idade Média. Que é isso, pelo amor de Deus, gente? Que é isso? Olha só, eu falo, né? Uma tristeza profunda, né? O ser humano, com tanta evolução tecnológica, com tanta coisa bonita que Deus nos dá, conseguir ser dessa maneira. Eu sei que são espíritos inferiores, que estão aí, que tem motivos talvez, mas tem coisas que daria para ser evitado, né? Se tiver um pouco de senso, um pouco de diálogo, um pouco de, né? Um pouquinho de raciocínio, são coisas que as pessoas conseguiriam evitar. Muita coisa seria possível. Menos ganância. Isso é falta de humildade. É falta de humildade. Não é? A violência é falta de humildade. A arrogância. Eu mando mais que você. Você vai ver aquela coisa, né?
É o que está aqui, é o que nós, que infelizmente ainda não temos. É amor ao semelhante, humildade, está difícil, né? Mas nós aqui, a gente é igual aquele beija-florzinho que a floresta pegou fogo e levava gotinha de água para apagar o fogo no biquinho dele. Aí os outros animais tiravam um sarro dele. Nossa, como é que você vai fazer apagar o fogo da floresta com essa aguinha que você leva no seu biquinho? Ele falou para os animais, eu estou fazendo a minha parte. É o nosso caso aqui. Eu sei que a gente não vai mudar o mundo, mas a gente está tentando fazer a nossa parte. Nós estamos fazendo a nossa parte. A gente está fazendo oração, a gente está lendo o evangelho, a gente está vindo numa casa de oração, a gente está tentando melhorar. Nós já estamos tentando subir a escada, né? Para dar uma melhoradinha. Isso é muito importante. Um outro item na sequência que vem desse capítulo é pecado por pensamento. Isso aqui e também o adultério. O pecado por pensamento é uma coisa que a gente tem que também se cuidar bastante, todos nós. Orar e vigiar, né? Nós temos que fazer isso. Por quê? Porque não adianta eu ficar quietinha no meu canto, eu não falo nada. Eu sou tão boazinha, eu fico quietinha. Só que aqui dentro não vai adiantar, né? É uma bomba enrustida. Então, não basta só ficar quietinho e tal, ter bons comportamentos. É importante ter bom comportamento, ser educado, se comportar no local que você tem que se comportar. Ok, maravilha, é isso mesmo. Mas aqui dentro tem que estar bem também, né? Nossos pensamentos, procurar pensar coisas boas, não ficar falando mal dos outros, olhando os outros com maldade, né? Com ideias vingativas. É um desastre isso aí. E com relação ao adultério, esse trecho do Evangelho ele cita o adultério não apenas como traição a uma mulher em relacionamento. O adultério, eles pedem que a gente amplie esse leque de significados. O adultério não é apenas traição homem e mulher. O adultério é qualquer tipo de traição. A traição que você faz com um amigo, a traição, a adulteração de documentos para determinadas coisas erradas, que há interesse, né, em sacanear alguém. Adulterar documentos é você modificar a documentação, enganando pessoas. Então, o enganar pessoas, o trair pessoas, isso é adultério também. O próprio capítulo, se você ler, você vai ver, ele fala isso. Então, para a gente tirar essa imagem, certo, do adultério somente a nível de relacionamento e passar para o âmbito traição, trair amigos, trair família, fazer sacanagem com documentos errados. Toda essa questão é muito séria e nós temos que melhorar, temos que sair, tirar essas coisas horríveis de dentro de nós, né? E começar a andar no caminho mais correto, tirar os maus pensamentos de nós, elevar os nossos pensamentos. E aqui ele fala, né, que os pensamentos maus resultam da imperfeição da alma. Quem tem maus pensamentos? As pessoas que ainda são más, que ainda trazem uma deficiência grande, né? E nós somos o que nós fazemos. E acima de tudo, o pensamento é muito sério, porque qualquer coisa que nós venhamos a fazer, o pensamento é o que está na frente. Como assim? Se eu vou fazer uma festa de aniversário, antes dessa festa
aconteceu aqui. Vocês concordam comigo? Eu planejei. Eu mandei fazer o bolo, comprei balão para enfeitar, pratinho, copo, refrigerante. Só que antes de eu fazer a festa, eu bolei a festa na minha cabeça, certo? Só que festa é uma coisa boa, legal. Fazer festinha de aniversário, bacana. Agora, se eu vou... pessoas que, né, vão praticar um homicídio, ela também pode. Por isso que o pensamento é muito sério. E há necessidade da educação desse pensamento. Porque pessoas planejam coisas ruins contra os outros também. Então, e aonde está esse planejamento? Aqui. Ele surge primeiro aqui. E o nosso pensamento é o nosso espírito, na verdade, né? Pensando, é o nosso espírito que está, né? E recebendo, às vezes, influências negativas ou positivas de entidades que se assemelham com os nossos pensamentos. Então, isso é uma outra coisa muito séria. A gente tem que procurar se equilibrar. Porque o que acontece? No plano espiritual é fração de segundos. Se você tem um mau pensamento, você já atraiu um ou uns 10 perto de você que estão pensando que nem você. Não, vai lá sim, vai lá beber, bebe mesmo, enche a cara, meu, vai lá. E eles vão beber junto com você. Você é o quê? Você é o copo do espírito trevoso. Então, o pessoal que bebe, tem cautela com isso também. É muito complicado. Parte de drogas, cigarro, toda a parte de droga lícita e ilícita. A pessoa, cerveja é essa. Quem é que não tem álcool? Tem álcool, acabou. Vinho, vinho é chique, só que bebida alcoólica, droga lícita. Tá? Deixa a pessoa bêbada, vicia também. E outro dia eu estava escutando uma psiquiatra falar que a bebida alcoólica é uma das piores drogas possíveis. É a que vicia mais rapidamente e é muito complicada, é uma das piores. E ela falou, e o mais triste, que ela é usada a nível social como uma coisa perfeitamente normal. Ela falou, não é. Doutora Ana Beatriz, ela está sempre no YouTube, psiquiatra. Quiserem ouvir as palestras dela, ela é excelente, ela é do Rio de Janeiro, maravilhosa, uma capacidade, uma competência maravilhosa. Bom, então, cuidado aí com nossos pensamentos, com as nossas palavras. E outra coisa que diz aqui, que nós somos o que nós fazemos e não o que nós falamos. Porque tem um monte de gente falando bonito e não fazendo nada daquilo, ele é outra pessoa, né? Eu acho que vocês já viram isso em algum lugar por aí, né? Tem um pessoal fazendo discurso bonito, né? Um amor. Nossa, que fofo. Só que é outra pessoa. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Por quê? Porque nós somos o que nós fazemos. Não adianta eu falar para alguém, não fala palavrão. Você não pode beber. Só que eu bebo e eu falo palavrão. Em casa, você que está educando o seu filho, que exemplo que você vai dar para o seu filho se você faz? Você cobra dele, só que você que faz. Que exemplo que ele vai ter? Porque do que exemplo, não é palavra não, viu? Ele vê você fazer, vê eu fazer, porque eu sou mãe também. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Aí você vai cobrar uma coisa que você não é, que você não faz. Muito sério isso aí. Aí tem um outro item. A verdadeira pureza, mãos lavadas. É um trecho que é mostrado para a gente no Evangelho sobre Jesus e sobre os fariseus. Que muitas vezes Jesus e os apóstolos iam comer e dependendo de onde eles estavam ou do momento que era, não tinha nem água para eles lavarem as mãos. E aí eles comiam uma fruta ou alguma coisa com a mão suja. Os
fariseus. Nossa, né? Que tipo de pessoa que são vocês? Vocês não têm nem higiene, não lavam a fruta, não lavam as mãos para comer, vocês não têm vergonha? Aí Jesus fala para eles que pior é o que sai da boca, não o que entra na boca. Né? E a pior coisa é o que a boca fala, não é o que a gente coloca dentro dela. Que às vezes pode estar meio sujinha a fruta, não sei o quê, mas dependendo do que eu falo, eu posso destruir uma pessoa, acabar com uma pessoa. É muito pior do que comer uma maçã que não foi tão bem limpa, ou que a minha mão estava um pouquinho suja. E infelizmente a gente vê isso também com uma certa frequência. Infelizmente tem pessoas que falam horrores, né? Infelizmente. E a boca fala do que está cheio o coração, né? Isso é um ditado muito verdadeiro. A gente fala normalmente o que a gente tem aqui dentro do coração. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E se a gente está falando coisa errada, a gente está tendo que parar e repensar para falar melhor, com mais calma, não magoar, evitar de magoar as pessoas, né? Isso é muito importante. Bom, acho que já deu o horário aí, né? Já passou. Bom, tem uma continuidade, mas a gente pode estar continuando num outro momento. Espero que o que foi falado aqui seja proveitoso para todos, né? Que todos nós possamos ser melhores, nos tornarmos cada dia melhores. E se puderem, dê uma lida no capítulo 8, tá? Bem-aventurados os puros de coração. Antes de encerrar totalmente, eu vou ler um trechinho aqui, é rapidinho. É de um livro do Chico Xavier, Fonte Viva, para dar um pouco de força e ânimo para nós, que nós estamos precisando, né? Da gente sair daqui um pouco mais de esperança e de força que a gente está precisando. Então, esperar e alcançar. A esperança é de atingir a paz divina com felicidade inalterável, vibra em todas as criaturas. É o que todo mundo quer, é ter esperança. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, é o que todo mundo aqui quer, não é verdade? O dever bem cumprido. A consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço e alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz imperativo o esforço constante e inadiável. Por isso que eu falei que vocês estão de parabéns estar aqui hoje. Vocês estão fazendo isso aqui, ó. Não sei se deu para entender o que eu vi, deu? Não desanimar, ser persistente. Ter esperança é ser persistente. É o que nós estamos fazendo aqui. Vocês superaram não ter trem, não ter ônibus, chuva, e vocês estão aqui. Isso é persistência. E isso faz a diferença nas coisas que a gente quer, nos objetivos que a gente quer chegar e na nossa melhora espiritual, com certeza. Certo? Tá? Bom, então agora nós vamos estar encerrando, né? Eu peço que vocês elevem os seus pensamentos a Deus, se liguem a Deus. Esqueça de todos os seus problemas agora. É você se ligando com Deus. Que as bênçãos do Pai
desçam sobre todos nós aqui presentes. Que a sua luz santa e bendita nos fortaleça com a luz do Divino Espírito Santo. Que a bondade infinita de Jesus de Nazaré possa nos guiar nas caminhadas pedregosas da vida. Que a luz santa e bendita de Jesus esteja em nossos lares. Mentalize o seu lar nesse momento. Peça a Deus, retirando todas as energias negativas. Os seus familiares, mentalize seus familiares. Peça a Deus nesse momento que todos recebam paz espiritual, uma bênção de luz bem grande, que todos sejam fortalecidos e amparados na luz santa e bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tem pessoas conhecidas ou pessoas da família que estão doentes, peça a Deus nesse momento, ou alguém aqui com problema de saúde, peça a Deus. Peça a corrente médica que te auxilie nesse momento. Que leve luz a essas pessoas nos hospitais. Que Jesus ampare todos os doentes que estão nos hospitais, tão necessitados, Senhor. Nossos irmãos que estão nos presídios também, que sejam tocados em seus corações para uma mudança espiritual, Senhor. Nunca é tarde para uma modificação, para uma melhora. Que Deus ampare a todos. E nós aqui, Jesus, ajoelhamos aos seus pés, com um coração imenso e aberto à gratidão, agradecendo tudo de melhor e de bom que o Senhor nos oferece todos os dias nas nossas vidas. Essa natureza linda, o sol, a água, as estrelas, tudo de mais lindo que o Senhor nos oferece, o nosso alimento, o pão nosso de cada dia, Senhor. E agradecemos também a porta dessa casa de oração aberta a nos receber, que faz toda a diferença nos nossos corações. Agora encerramos com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas